Em primeiro lugar, agradecer o convite formulado pela OAB e agora a apresentação feita pelo Dr. Oscar Mendonça. E quero dizer que fiquei feliz por ver a seção baiana da OAB, aquela na qual eu estou inscrito como advogado, há muitíssimos anos, pegar esta bandeira, a bandeira do papel da reforma tributária para a redução das desigualdades raciais e de gênero. Pouca gente tem se lembrado disto. E hoje é um dia que nós todos poderemos recordar, e temos aí 55 anos do célebre Voting Rights Act, o direito de os negros votarem. E começo por aí, que hoje eu estou saindo de uma live que fiz das 17 às 18 com a professora Nelma Ribeiro, exatamente sobre essas questões. Eu invoquei Obama, no sentido de que eu posso. E por que começamos assim? Porque fomos provocados pela doutora Evani, no sentido de que ela me faz formular uma frase que eu já li no magistério de Aliomar Balieiro, meu mestre querido, no sentido de que inexiste democracia quando se convive com a injustiça fiscal. Portanto, louvores ao OAB. Nessa live anterior, eu pedia muito à professora, que era a pessoa que me envolvia na live, que ela não se esquecesse desses vultos como Lee, que foi o que morreu no dia 18 de julho, e que é o responsável por esse voto, direito de voto, ou a lei do direito de voto dos negros. Precisamos, então, construir agora, fazer uma lei do direito a uma tributação justa para negros e para mulheres, que é o tema da live dessa OAB. Em primeiro lugar, meu tema é pressupostos constitucionais para a reforma tributária, porque nenhum de nós vai pensar que dentro da OAB irá falar de algo como estatística, como percentuais. Não foi para isso que nós fomos convocados. Tenho assistido nessas 24, 48 horas o ministro da Fazenda, ou seja, da Economia e sua trupe, a quererem que nós entendamos que não vai haver aumento quando está escancarado por hipótese para os prestadores de serviços, nessa união de PIS/COFINS, uma alíquota que muda de 3,65 para 12. Qualquer que seja a conta que ele faça, ele terá que saber que tem, sim, alteração. Não é propriamente para isso que eu fui chamado, mas eu estou esquentando, como se diz, para chegar a mostrar que sem esses pressupostos não há possibilidade de fazer nenhuma reforma. Em primeiro lugar, o que é uma reforma tributária? Em uma frase, eu gostaria de dizer que é a reconstrução do sistema tributário ou é uma nova forma de tributação. Se isso não vai acontecer, e não vai, de reforma tributária não se trata. Sabe por quê? Porque o que se está propondo aí, as duas propostas, uma do Senado, outra da Câmara, e essa confusão do ministro da Fazenda, da Economia, eles estão tentando, sim, uma discriminação de rendas nova. Então, a proposta não é para a reforma tributária, a proposta é para uma nova discriminação de rendas, porque todas as propostas buscam apenas saber quanto cabe para cada ente federado.
Não é para isso que nós existimos. E nós vamos mostrar que, sem consideração para o princípio da capacidade contributiva, é impossível falar em reforma tributária, é impossível falar em reconstrução do sistema tributário. Por isso, vamos teorizar um pouco. Para fazer, então, reforma tributária, é necessário fazer reforma da Constituição. A reforma da Constituição só pode ser feita por dois critérios. Ou é uma emenda ou é uma revisão. Nós temos um livro chamado Limites da Revisão Constitucional, em que exploramos essa segunda categoria da revisão e sustentamos hoje que foi esgotada, portanto, a competência para fazer revisão com os atos praticados lá por volta de 1993, 5 anos depois da edição do texto da Constituição de 1988. Pronto. Então, nós só podemos falar de uma modalidade de reforma da Constituição, que é a emenda. Aí, enquanto a revisão seria uma reformulação total do texto da Constituição de 1988, da Constituição Jurídica de 1988, é claro que a emenda é pontual, mas ela pode tocar em qualquer ponto da Constituição. É pontual, mas pode tocar em qualquer ponto da Constituição. Aí vem a questão. Tem limites? Claro, todo mundo sabe que há um núcleo irreformável no texto jurídico da Constituição. E ela própria trouxe, portanto, como é que seria exercida a função de competência. Não se trata de poder constituinte derivado, que é uma contradição em termos. Quem modifica, quem altera a Constituição, exerce função de competência. E como a competência ela tem critérios, a regra de competência traz critérios, nós temos o primeiro dos critérios, que é a pessoa, o órgão que tem esta função. No caso, é o Congresso Nacional. Segundo critério, qual é o conteúdo desta mexida no texto? Aí começamos nós a encontrarmos os limites. Volto a eles daqui a pouco. E o terceiro critério é qual é o procedimento. Então, já disse, o procedimento hoje é esse de emenda. Voltemos ao segundo critério, que é o do conteúdo da modificação, da alteração. Pode tudo? Pode. Menos mexer, como diz o artigo 60, nesse núcleo irreformável. Artigo 60, parágrafo 4º. E nesse núcleo irreformável, que se popularizou com o nome de cláusulas pétreas, existe o respeito aos direitos e garantias individuais. Esses direitos e garantias individuais capitaneiam lá na frente da Constituição os chamados direitos e garantias fundamentais. Então, não se pode mexer nesses direitos ou nessas garantias, que são os procedimentos através dos quais se asseguram o exercício desses direitos fundamentais, e, por sua vez, essas garantias são também direitos fundamentais, que são veiculadas pela própria Constituição, por hipótese, um mandado de segurança. Então, direitos e garantias individuais. Eu vou falar apenas de um, que está nesse artigo 5º, no inciso 22. Diz lá, textualmente, é garantido o direito de propriedade. E logo no inciso seguinte, o 23, diz que a propriedade atenderá à sua função social. Portanto, a Constituição poderia ter deixado em aberto o que é a função social da propriedade, mas ela não deixou. No parágrafo 2º do artigo 182, ela já diz: a propriedade urbana cumpre a sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade, ordenação essa expressa no plano diretor.
para você entender a importância do legislador municipal. Ou então, a função social está no artigo 186, quando se trata da propriedade rural. Portanto, aí nós temos assegurado um direito fundamental, um direito importante, que é o direito de propriedade. Por que fomos até lá? Porque no sábado passado nós tivemos uma aula no curso popular de tributação e convidamos para a segunda aula agora, no dia 8 desse curso, que está sendo pelo meu Instagram, é só acessá-lo, professor Edivaldo Brito, sábado às 11 horas da manhã. No sábado passado, repito, dissemos que a tributação consiste em transferência do patrimônio do particular para o coletivo. Portanto, mais escancarado do que isso é impossível. O direito de propriedade assegurado à medida em que eu faço essa transferência com desrespeito ao que se estabeleceu, eu estou indo em cima do núcleo irreformável, que é o do artigo 60, quando diz que não se pode mexer nos direitos e garantias individuais. Aí está um pressuposto constitucional para a reforma tributária, não mexer no patrimônio. Nós vamos precisar dessa noção daqui a alguns segundos. Ora, essa transferência obedece a um núcleo normativo também, que está na Constituição de 1988. A Academia de Letras Jurídicas da Bahia tem um número de sua revista dedicado aos 30 anos da Constituição, no qual eu faço um artigo, e nele eu digo que, num determinado dia de abril de 1987, eu estive na subcomissão de tributos da Assembleia Constituinte, porque eu fui exatamente candidato, mas me roubaram o mandato desgraçadamente, um mandato que eu tinha conseguido com dificuldade nesses dias de campanha. Foi muito bem. Lá eu disse que eu rezaria se aquela comissão colocasse todo um núcleo normativo na Constituição, que seria o Estatuto do Contribuinte. A expressão é minha, tomada de um autor francês, Louis Trottabat. Mas, no Brasil, a expressão é minha. Estatuto do Contribuinte. O que é que compõe esse Estatuto do Contribuinte? Aquilo que nós chamamos de princípios. São normas jurídicas, são artigos da Constituição que todos os colegas que estamos participando dessa live sabemos. Esses artigos são considerados princípios porque eles são o fundamento, a base de todas as outras normas que deles decorrem. Esses princípios são, para mim, em número de 6, ainda que eles permitam subprincípios. O primeiro princípio é da competência tributária da entidade estatal. Está em vários artigos da Constituição, 145, 147, 148, 149, 153, 154, 155, 156. O segundo princípio, muito importante, é o da legalidade. Está esculpido no artigo 150, inciso 1º da Constituição. E ele está desdobrado no artigo 96 do Código Tributário Nacional, quando diz que nenhum tributo pode ser criado, nenhum tributo pode ser aumentado, senão por força de lei. Essa lei, ou esse princípio da legalidade, reproduziu vários outros aspectos legais. É o caso do princípio da irretroatividade, artigo 50, inciso 3, a linha A,
da anualidade, parágrafo 2º do artigo 165, anterioridade, artigo 150, inciso 3, a linha B. Nesse foi inserido agora o princípio da espera nonagesimal, no artigo 150, inciso 3, a linha C. Princípio da tipicidade, um tipo cerrado, fechado, como tipo criminal. Artigo 145, 1 a 3 e artigo 146, inciso 3. O da isonomia. Agora eu quero um pouquinho de calma sua. O princípio da isonomia, o princípio da igualdade tributária, que não se confunde com o princípio da isonomia em geral, que está no artigo 5º, quando diz que todos somos iguais perante a lei. Não é este. É um dispositivo específico da isonomia tributária que estabelece que não se pode tratar diferentemente pessoas que estão em situações semelhantes. E aí, esse princípio que eu pedi a você para recordar, ele veio parir um outro princípio fundamental, que com esse princípio fundamental eu vou encerrar essa live, por isso que estou insistindo, que é o da capacidade contributiva, que está no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição. Portanto, princípio da isonomia, que tem um corolário chamado capacidade contributiva. Os outros princípios são o princípio da proibição do efeito confiscatório, artigo 150, inciso 4, princípio da garantia da unidade econômica e social, artigo 150, inciso 5, artigo 151, incisos 1 e 2 e artigo 152, e, por fim, o inciso da imunidade tributária, que é o princípio da imunidade tributária, que é do artigo 150, inciso 6. Ora, tendo acentuado que se trata de um princípio, que é o princípio da capacidade contributiva, eu gostaria de dizer que a reforma, que será feita por emenda e não por revisão, ela tem que respeitar o princípio da capacidade contributiva, que é o cerne dessa live, uma live que está, portanto, chamando atenção para a necessidade de uma reforma tributária para a redução das desigualdades raciais e de gênero. Pois bem, o que é capacidade contributiva que estamos aplaudindo tanto? A capacidade contributiva, 3 palavrinhas, 4 palavrinhas, resolveria. Ela consiste no seguinte: capacidade contributiva é a capacidade de pagar o tributo. É a capacidade de pagar o tributo. E essa capacidade de pagar o tributo pode ser, por exemplo, nessa pandemia. Quando eu perco a capacidade de pagar o tributo numa circunstância que não criei, não fui eu quem criou, foram as autoridades que trouxeram, foi o prefeito que impediu em cada cidade, foi o governador que impediu em cada estado que houvesse, portanto, a utilização dos meios de transporte coletivo. As empresas de transporte coletivo não puderam pagar tributos porque não quiseram. Vamos continuar. A mocinha que era professora e que tinha seu apartamento e que deixou de pagar não só as prestações, mas também ficou impossibilitada de pagar o IPTU, porque o IPTU não é um imposto que se produza com lucro de uma atividade, mas é um imposto desgraçado que incide sobre uma qualidade das pessoas que é ser proprietário. A pergunta, então, é: fui eu quem não quis pagar? Então, quando se diz que é a capacidade de pagar, está também dizendo que quando isso é feito de modo voluntário. Se há qualquer causa que me impede, eu tenho que ir à justiça. Se não há uma moratória, que é uma categoria que só pode ser criada por lei, e nós estamos desde março, no município de Salvador, na Câmara Municipal, tentando uma moratória, não conseguimos. A moratória está no artigo 9º do Código Tributário do município.
mas também está no Código Tributário Nacional com as regras gerais, com as normas gerais, e não se consegue. Se faz uma maquiagem empurrando o pagamento de tributo como se fosse um favor. Não é favor. Eu não tenho capacidade de pagar. E se querem saber onde eu vou dizer que está isso, já já vou mostrar na Constituição. Pois bem, a capacidade de pagar é tão importante que a Constituição italiana trouxe e traz no seu artigo 53, porque a Constituição francesa trazia no seu artigo 37, mas achou que havia tanta gente civilizada na França que não precisava trazer este princípio para dentro da Constituição. Por isso, o artigo 53 já não está mais. Mas o artigo 37 já não está mais na Constituição francesa. Mas o artigo 53 da Constituição italiana está lá vivo e são nos seguintes termos: todos têm a obrigação de contribuir para as despesas públicas. Até aí tudo bem? Continua. Na medida de sua capacidade contributiva. Ponto. Continua. O sistema tributário é inspirado nos critérios da progressividade. Então, quem ganha mais, paga mais. Portanto, quem ganha nada, paga nada. A grande fortuna que está inscrita no nosso sistema tributário nunca foi pensada para se transformar realmente em algo importante. Não sei o que é grande fortuna, sei sim. É quem tem um patrimônio exacerbado, exagerado, para além da possibilidade de qualquer dos brasileiros. E há pouco nós ouvimos a minha antecessora mostrar uma relação num percentual de quem é bem abastado entre nós em relação, portanto, a quem não tem nada. A Constituição de 1946 também herdou uma redação mais fácil do que a atual, no artigo 202. Dizia que os tributos terão caráter pessoal e, sempre que isso for possível, serão graduados conforme a capacidade contributiva do contribuinte. Aspas. O sempre que possível é porque há tributos como a taxa, onde eu teria dificuldade em fazer esta graduação. A isso nós vamos chamar lá adiante de personificação do tributo. Capacidade e personalização estão escritos na Constituição italiana e na Constituição brasileira de 1946. E a de 1988? Ela traz isso, sim, anote, que é onde você vai se basear para saber se você tem capacidade de pagar e, portanto, ficar contra os consectários de multa, correção e juros que estão embutindo nesta falácia de que o município, por exemplo, está fazendo uma grande bondade com o contribuinte de Salvador. Eu não quero pagar nada disso, porque não fui eu que fechei meu estabelecimento. Eu não posso pagar nada disso. Então, o parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição de 1988 diz: sempre que possível, portanto, inverte aquela expressão. Os impostos, já não falo em tributos, para poder não haver aquele problema de saber se as taxas poderiam se submeter a isso, terão caráter pessoal e serão graduados. Olha só, segundo a capacidade econômica do contribuinte. Agora, perceba bem, facultado à administração tributária, especialmente para que ela venha conferir os objetivos que eu vou dizer agora. Os objetivos, portanto, relacionados com o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Vamos interpretar o parágrafo 1º do artigo 145, assim como foi feito no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em relação ao IPTU de Aracaju há 2 meses atrás? Vamos interpretar? O que quer dizer isso?
a administração pode chegar na minha casa, abrir, dar um pontapé na porta e dizer que quer, portanto, verificar meu patrimônio, meus rendimentos, minhas atividades econômicas. Não é isso, não. A faculdade da administração está no seguinte: eu alego minha incapacidade de pagar, portanto, o direito é meu, é o Estatuto do Contribuinte. Você está me entendendo? O Estatuto é do contribuinte. Todos os princípios que estão ali são do contribuinte. Então, o contribuinte é que tem o poder de chegar lá e dizer assim: senhor administrador, eu não tenho capacidade de pagar. E ele disse: um minutinho que eu vou ver se você não tem mesmo. Vamos para a expressão da Constituição: conferir efetividade aos objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e, nos termos da lei, tem todos esses aspectos, a efetividade. E aí eu vou concluindo, lembrando que se esses pressupostos constitucionais têm de ser respeitados, a reforma tributária deve ser feita para atender a essa capacidade de pagar, e não uma simples discriminação de rendas para saber quanto cada um, o Estado, o município, ou a União, ou o Distrito Federal, cada um vai receber do seu quinhão. Mas isso não me interessa. Pois bem, para essa efetividade que nós estamos falando, tornar efetiva a norma, tornar efetivo o princípio, agora entramos na temática do nosso estudo de hoje, pedido pela OAB. Para tudo isso, para essa efetividade, é preciso que os impostos sejam pessoais e diretos. Pessoais e diretos. Por quê? Porque nós estamos, como disse a professora que me antecedeu, com uma tributação sobre consumo. A tributação sobre consumo é de impostos indiretos, são impostos injustos. E eu direi, diante desses pressupostos constitucionais que eu estou colocando, são impostos inconstitucionais porque impossibilitam a efetividade da tributação em razão da raça, em razão do gênero. Pois muito bem, por que impedem? Porque as mulheres são maioria, como demonstrou agora a Justiça Eleitoral. Dos quase 148 milhões de eleitores capacitados para votarem no dia 15 de novembro, quase 70% são de mulheres. Passa um pouquinho dos 60%. Então, as mulheres são a maioria no país hoje. As mulheres são faxineiras, as mulheres são cozinheiras, as mulheres são babás, são elas que estão, portanto, às vezes sustentando a família inteira. É a viúva que, portanto, sobreviveu ao marido e, por isso mesmo, ela precisa ser melhor tratada. Não tem uma palavra nessa reforma que não é tributária, insistamos nessa redistribuição dos nossos dinheiros com a União, com o Estado e com o município, com o Distrito Federal. Não há uma palavra que faça esta modificação da tributação por gênero. Isso não ofende o princípio da isonomia. Muito pelo contrário, confirma o princípio da isonomia tributária. Marchemos para a questão da raça, que já colocamos a de gênero. Na raça, a maioria é formada no Brasil de descendentes africanos, que foram, no dia 14 de maio, depois da assinatura da Lei Áurea, colocados nos guetos das cidades. Eles não habitam a parte urbana da cidade. Eu, por exemplo, moro em um prédio que de negro só tenho eu. Pois muito bem. O que é que eu quero dizer com isso? É que eles também são o maior contingente de pobreza.
E se eles são o maior contingente de pobreza, eu não tenho a menor dúvida que este tipo de sistema tributário é extremamente regressivo, porque baseado nos impostos indiretos, aqueles que você paga quando compra o fósforo, a vela, como diria a dona Edith, minha mãe lá em Muritiba, Edivardo, meu filho, vai comprar uma vela para a gente alumiar aqui nosso barraco, que não tinha luz elétrica. Mas hoje tem muita gente assim ainda. Esse paga o imposto. E é o imposto embutido. Ainda que a Constituição estabeleça que o contribuinte deve tomar conhecimento dos impostos que estão embutidos na mercadoria que compra. Aliás, não fala contribuinte, fala o consumidor. Isso é uma regra da Constituição do Brasil. Pois bem, eu quero, portanto, concluir dizendo que a OAB está de parabéns ao trazer este tema que eu considero importante, o papel da reforma tributária para a redução das desigualdades raciais e de gênero. E quero concluir pedindo à própria OAB que assuma o protagonismo disto, que se forre com a sua comissão de tributação dos elementos necessários a fazer com que a Constituição do Brasil seja respeitada. Que a gente não contemple apenas a Constituição do Brasil para se vestir de verde e amarelo, para ir defender quem quer que seja, qualquer ideologia, qualquer partido político ou qualquer salvador da pátria. Nós temos que pegar o verde e amarelo da Constituição, OAB da minha terra, na qual eu estou há 60 anos exatamente cravados, inscrito. Eu quero contar com todos vocês, meus colegas da UAB, para transformar esta live de hoje numa ação como foi feita, por exemplo, por John Lee, que hoje nós temos 55 anos de sua vitória com o direito de votação dos negros nos Estados Unidos. Nós precisamos disso. Os projetos de emenda que se chamam de reforma só terão fundamento constitucional se eles reformarem a tributação como lex missio, ou seja, lei mais suave. É a expressão latina que nós usamos no direito penal para contrapor a lex gravio. E há poucos dias no IBET, há 6 meses atrás, eu fiz um texto sobre esse assunto. Portanto, doutor Oscar Mendonça, agradeço à OAB, por intermédio de Vossa Excelência, essa oportunidade, para que nós, como advogados, e não como contadores ou como economistas, tratemos essa modificação da Constituição em termos jurídicos, em termos constitucionais, em termos de direitos fundamentais, ou seja, daqueles direitos humanos que estão positivados na Constituição, e os sobre tributação são os que mais nos interessam. Deus seja louvado. Temos, porque eu não costumo ser vencido por nada, considerando que só uma coisa vai me vencer, que é a morte. Então, acho que o primeiro passo está sendo dado pela OAB, mesmo que tivesse setorializado na questão de raça e de gênero, mas esse primeiro passo está sendo dado pela OAB da Bahia. Nós tivemos conquistas enormes. Eu me lembro de 1991, quando o prefeito Fernando José avançou sobre o patrimônio das pessoas com o IPTU lamentável. A primeira coisa que aconteceu foi a OAB, naquele tempo dirigida por Eurípides Brito Cunha, me designando, e eu ganhei por unanimidade do tribunal. Derrubamos o IPTU naquele tempo. Há outros momentos que a OAB pode entrar, sim, nesse de agora, nessa discussão. Nós temos uma representação não só da OAB no âmbito da OAB nacional, dos que estão aqui e representam a nós lá, mas
próprio Luiz Viana, que, estando numa posição de destaque, pode ser por nós motivado a OAB tomar o protagonismo dessa reforma, para demonstrar que eles estão discutindo apenas discriminação de rendas. E nisso é que não vai acontecer reforma. E por que não vai? Porque a União já está satisfeita com as reformas infraconstitucionais que ela faz todo dia. Ela mexe em todos os tributos que lhe são próprios, às vezes por atos lamentáveis, subalternos, como portarias, circulares, etc. E daqui que você saia para discutir isso no judiciário, nós temos o caso do IPTU de Salvador, que até hoje a OAB entrou com uma ação direta e até hoje não saiu do casulo do Tribunal de Justiça da Bahia. Não é? Já vai acabar a gestão do prefeito, vai fechar a legislatura dessa Câmara, e a segunda, porque isso foi em 2013, dentro dessa segunda legislatura que fecha, e o tribunal não resolve o problema. Então, é preciso um movimento mesmo, sacudir a sociedade, para que ela tenha a consciência, diria assim, cidadã, de que ela é quem resolve o seu próprio problema. Porque o deputado ou senador ele tem condicionamentos partidários. Basta um partido interessado numa questão lá com o presidente da República fechar a questão para impedir que o seu membro vote dessa ou daquela forma. Então, eu acho que a OAB, que é responsável pela redemocratização do país, aí está a figura de Raimundo Faoro e de tantos outros, ela pode fazer uma reforma tributária verdadeira. Nem a da Câmara, que é do Baleia Rossi, vale nada, nem a do Senado, que ainda foi de Rauli, que já nem é mais deputado e parou no Senado, a dele, nem essa de Guedes. Essa é a pior de todas, doutor Oscar. Então, eu acho que a OAB pode movimentar todos, esse colégio de presidentes, tomar isso como uma causa da própria OAB, e ela vai conseguir remover esses obstáculos todos e fazer uma reforma verdadeira. Obrigado. Entre vocês, alguma pergunta ao professor? O professor é o nosso convidado, nossa referência estadual e nacional, e estamos aqui para explorá-lo no bom sentido. Se não, vou passar, então, ao Daniela? Eu estava tentando tirar aqui do mudo. Professor, eu queria lhe ouvir falar um pouco sobre as propostas em relação à tributação dos serviços, especificamente, né, em relação à questão de unificação, porque a gente tem, né, esses desafios aí de federalização, repartição de receita. Eu já conheço um pouco, mas acho que é bacana também para o pessoal lhe ouvir falar um pouco mais sobre a tributação dos serviços, né, dentro desses possíveis cenários de reforma. Imagine você, um país que nos serviços está uma boa parte da economia, ele vai tributar de 3,65 para 12. Eu tenho ouvido muito o povo da equipe do ministro, e há 24, 48 horas ele deu uma entrevista bombástica, tenho visto inventar coisas assim. Não, porque é não cumulativo, porque permite que na cadeia se faça, portanto, a redução do tributo pago. Eles chamam contribuição social, COFINS e PIS de tributo. Você sabe que eu não chamo disso. Para mim, são contribuições. Mas essas contribuições sociais, eles dizem, não, elas são assim, acaba com a... Não é verdade, não acaba com cumulatividade nenhuma. Você é advogada, na hora que o cliente vai buscar em você o seu serviço, morre em você e nele. Ele não é
portanto, revendedor dos serviços médicos, ele não é revendedor dos serviços odontológicos, ele não é revendedor dos serviços advocatícios, ele não é revendedor dos serviços contabilistas que são oferecidos. Eu estou citando só esse exemplo. Você diz, mas isso não é importância, não, você está querendo defender seu próprio umbigo, falando de advogado, de médico, de dentista. Desgraçado, você está vendo agora a pandemia, você precisou de médico, você precisou de advogado para os problemas que foram causados pelos contratos dessa ou daquela maneira, para discutir se foi fato do príncipe, se não foi fato do príncipe, e etc. Você vai precisar tanto de advogado quando acabar essa pandemia. Olha a França de 1918, que precisou de uma lei, a lei falhou. Nós não precisávamos da lei Anastasia, mas ela está aí. Não se esqueça que vai precisar de advogado. Com 12%, eu vou passar os 12% para cima do cliente. E vai ser difícil ele tomar os serviços. Então, partindo só disso, da repercussão que vai acontecer, eu estou falando de repercussão do ponto de vista tributário, não é? E que não posso nem aplicar o 166, o artigo 166 do Código Tributário Nacional nisso. Só pensando nisso, é uma lástima que se faça essa tributação de serviço. E veja que se a OAB, que eu pedi agora ao doutor Oscar para poder, como intermediário, se a OAB não tomar pulso nisto, você vai ver o que vai acontecer. Eles já estão pensando em tributar dividendos. E aí, que a maioria dos países do Mercosul, eu não direi todos porque não tenho domínio disso agora, mas a maioria não tributa a pessoa física, não tributa a pessoa jurídica em matéria de imposto de renda. Correto? Aqui se tributa o quê? O dividendo, veja, enquanto lucro, e o dividendo enquanto lucro distribuído para o acionista, o que seja lá. Então, com usura do lucro presumido. Estão doidos para entrar no lucro presumido, não sabendo que, ao entrar no lucro presumido, vão pegar toda essa faixa de prestador de serviço. Então, Daniela, é uma outra live, se for necessária, porque a OAB freia isto, né? Dá um freio de arrumação, diz, nem serve a reforma de Baleia Rossi, nem serve a que veio do Senado, nem serve essa pantomima do Guedes. E mostra por A mais B porque não serve. Mas não com economês, porque a economia deixa para os economistas. Vamos chamar assim, já que estamos bagunçando, com juridiquês mesmo. Eu agora estou dizendo que há pressupostos constitucionais para que se faça uma reforma. Não é? O princípio da capacidade contributiva é pedra de toque em tudo isso, gente. Você próprio citou o artigo 3º da Constituição. O artigo 3º é base para a República, é base para a Federação, é base para a democracia, está lá estampado. Então, eu não posso construir uma sociedade justa de forma solidária com essa tributação. No Brasil, que eu conheça, somente a professora Misabel Derzi e eu falamos que o artigo 3º da Constituição deve ser aplicado lá no artigo 155 do ICMS, naquele parágrafo 2º, para poder interpretar aquela bagunça que foi feita, que você pode utilizar o crédito, mas não pode utilizar, aquela coisa do parágrafo 2º desse artigo. Então, nós precisamos consertar essa legislação. E só quem pode consertar é advogado, é jurista, é o que for que queiram, é a OAB do meu país, que tem tantas ações historicamente importantes para a democracia. Lembre como eu comecei. Não há democracia se a tributação é injusta. Não foi dita por mim. Eu já estou copiando meus mestres, o maior de todos, Aliomar Balieiro. Obrigado, professor. Mais alguém, Evani? Eu quero só, complementando a pergunta de Daniela, para o professor Edivaldo Brito também, a perda da autonomia dos estados e municípios, né, e não fere o Pacto Federativo, não seria um dos elementos que a ordem pode levar contra essas propostas que estão aí? Não tem dúvida. O mesmo fundamento que eu usei
para o contribuinte, com o princípio da capacidade de pagar, que não pode mexer nessa capacidade de pagar. Mesmo você que fez uma brilhante exposição aí, falou desses impostos injustos, que são os impostos indiretos, né? E que seria difícil identificar a capacidade contributiva neles, não é não. Né? Todos os clássicos do direito tributário falam disso. O mesmo raciocínio, ou a mesma fundamentação, possa aplicar para os estados. Também está no núcleo irreformável. Muito obrigado, Vani, por ter me lembrado isso. Está lá no mesmo núcleo irreformável que eu não posso nem tentar, porque lá é pior o que eu vou dizer. Não há nem possibilidade de tentar emendar qualquer coisa na Constituição que fira a forma federativa. Bacana a sua pergunta, entendeu? Basta que os estados se movimentem. E eles já estão se movimentando, né? Porque os estados não estão querendo. Essa reforma não sai, é porque os estados têm uma, não satisfaz a dele, ele não aceita, os municípios têm outra, os homens da indústria têm outra, os homens do comércio têm outra, entendeu? Na semana mesmo eu vou entrar numa live com um líder do ramo comercial. Portanto, repito para encerrar, o fundamento que eu usei para cada contribuinte valeu agora com essa sua provocação muito pertinente para preservar a federação. Anderson. Professor Edivaldo, o senhor falou uma coisa que eu realmente não tinha nem parado para pensar nessa hipótese de que a reforma, na verdade, está tratando de uma discriminação de rendas, né? Isso foi muito interessante. E aí me surgiu a dúvida, a gente sabe que a União já há um tempo vem fazendo muito uso das contribuições, porque ela não reparte com ninguém, né? A receita é toda dela. E existem algumas propostas e promessas de se fazer uma reforma ampla que vá unificar uma série de tributos. Como é que o senhor vê essa possibilidade de hoje, no cenário atual, haver uma unificação de tributos, né, considerando contribuições e impostos, sabendo-se que aí vai ter que mexer também na repartição de receitas? Você está só me provocando, porque você já sabe de tudo. Você sabe de cor e salteado os meus livros. Eu quero, portanto, fazer essa declaração pública, quando eu quero ver um ponto e vírgula no meu livro que está fora do lugar, ou é você ou é Alessandro Timbó. São os dois que me ajudam nessas questões das correções dos meus livros. Daquele livrinho azul, Reflexos Jurídicos da Atuação do Estado no Domínio Econômico, que eu não gosto nem de dizer que é livrinho azul, porque as pessoas mais antigas, como foi o caso de Fábio Periandro há poucos dias, conhecem o livrinho vermelho, que era a capa vermelha que Orlando Gomes usava para todos os exames de admissão no mestrado da faculdade. Aí ficou famoso o meu livrinho por causa de Orlando Gomes. Mas, bem, lá está a resposta para isso que você está me trazendo, entendeu? De rigor, eu estava querendo ver qual é a área disto, mas, bom, está lá, viu? Que não é possível mexer nesse ponto, entendeu? Isso que você acabou de dizer que é intocável. Portanto, está isso no reflexo jurídico da atuação do Estado no domínio econômico. Obrigado, professor. Devido ao adiantado da hora, eu vou passar a devolver, na realidade, a palavra ao professor para as suas considerações finais e despedidas, e depois eu encerro essa live. Pronto, quero novamente reiterar meus agradecimentos à OAB, na pessoa de Vossa Excelência, que me fez esse honroso convite para estarmos dialogando sobre esse assunto. Reitero meu pedido, por seu intermédio, que assuma a liderança dessa questão. Não vejo nenhuma outra solução. Não significa que os nossos deputados e senadores não nos estejam representando. Não, ao contrário. Mas eles são movidos, como eu disse, às vezes por essas questões, por hipótese de um fechamento de questão. Se fechar a questão, não tem jeito. Eles vão votar da forma que o partido quiser, pelos interesses partidários lá. Então, nós temos que matar isso no nascedouro. E só tem a movimentação da sociedade civil para matar
e a OAB tem que assumir a liderança. Peço que transmita ao nosso amigo, meu aluno querido, que foi, portanto, muitas vezes muito afetuoso comigo, até que me outorgaram vocês aí a medalha Rui Barbosa. Peço que, por intermédio dele também, nós movimentemos a OAB. Vamos acabar com esta festa, né, que não tem nenhum cabimento, que é essa festa de mudança de discriminação de rendas exclusivamente para que nós tenhamos sorte. Vou repetir com o Anderson, está em Reflexos, que eu digo, e aí com isso eu encerro, respondendo também a Evani, em Reflexos está dito que a suficiência de recursos é fundamental para manter a autonomia política. Se mexerem nos estados com essa reunião de tributos como pretendem, vai acabar com isso. Eu fui lembrado aí que fui prefeito de Salvador. Eu me lembro que ia com a cuia de queijo, eu brinco sempre isso, que é metade daquela cuia de flandre do queijo, vazia, para pedir esmola no Rio de Janeiro e em Brasília, para poder manter algumas coisas da cidade do Salvador. Acabada a suficiência de recursos, vai acontecer assim. Portanto, são minhas últimas palavras, repito, de agradecimento e colocando à disposição, né, todas as coisas que a OAB tem me requisitado, eu tenho atendido, até porque, sendo membro da casa, eu não posso negar nada. A não ser que eu me desfilie da OAB, aí eu digo, eu não vou atender. Mas qualquer decisão da OAB me designar